Muito bem, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, para nós, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção São Paulo, é uma honra e um prazer tê-los aqui. E hoje nós vamos ser ministrados pelo pastor Hélio de Biasi, que vai nos falar do recanto dos avós, né? E trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Antes, eu quero convidar o pastor Marcos Pérez, que nos eleve a Deus em oração, e em seguida o pastor Enoque, de Missões Nacionais, irá nos conduzir no cântico de adoração ao Senhor. Pastor Marcos. Vamos orar então, meus irmãos. Bom dia a todos. Amado Deus, Pai eterno que está no céu, santo é o teu nome. Bom poder estar nesta manhã mais uma vez na tua presença. Quero te agradecer pela noite de descanso, despertar deste novo dia, pelas atividades já desenvolvidas e por este momento, este encontro que teremos, simpósio da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na vida desta ordem. Te agradeço pela vida do presidente, nosso irmão, pastor Sérgio Moreira. Te agradeço pelo nosso executivo, pastor Juraci. Te agradeço por toda a diretoria. Peço que o Senhor continue guardando, dirigindo e abençoando. Obrigado porque nesta manhã nós temos aqui conosco o pastor Hélio de Biasi, servo teu, que junto com sua equipe tem feito de tudo para poder manter o recanto dos avós em pleno funcionamento e com excelência, Pai. Eu te louvo, te agradeço pela vida do teu servo, toda a sua diretoria e pelas igrejas que já cooperam com este trabalho, pastores, e que, através deste simpósio, nós possamos divulgar ainda mais este recanto, este trabalho, este local de acolhimento dos nossos idosos, e que possamos, assim, ter um apoio ainda maior, que seja uma palavra esclarecedora, palavra do teu servo, que venha a trazer esta clareza a todos nós. Fica conosco neste dia e continua guardando e dirigindo as nossas vidas. Eu oro assim, agradecido, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A fidelidade de Deus, ela tem acompanhado a cada um de nós, e eu exalto ao Senhor por isso. E essa canção que o pastor Hélio pediu para cantar, exalta a fidelidade de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Glórias a Deus.
em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Diga, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Eu sei que o meu Deus é fiel. Eu sei que o meu Deus é fiel. Aleluia. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos aqui com o pastor Hélio de Biasi, que irá falar pelo Recanto dos Avós. E se você tiver alguma pergunta, no final, você pode colocar no chat, e no final o pastor Sérgio Moreira mesmo vai fazer as perguntas para os irmãos, vai fazer as perguntas. Caso haja alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Então os irmãos coloquem suas perguntas no chat, por gentileza. Pastor Hélio, muita alegria, muito prazer poder ter o senhor aqui conosco, e a palavra é sua, meu irmão. Amém, obrigado. A alegria, a honra e o prazer são minhas. E, queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio, o rico privilégio de me reunir com vocês nesta manhã. Quero agradecer a participação de cada um. Em especial, quero agradecer ao nosso presidente, pastor Sérgio, que nos concedeu aí esta oportunidade. Na pessoa dele, na pessoa do pastor Tang, que está aí também, eu cumprimento a todos os colegas com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Que Ele continue nos abençoando, nos sustentando nesse tempo tão difícil que nós estamos atravessando. E só o fato de estarmos aqui é um grande motivo de louvor e de agradecimento. Estamos vivos, glória a Deus. Deus é bom. Queridos, eu quero, antes de começar a exposição, trazer um texto, poucos versículos, do 6 ao 9, do capítulo 71 de Salmos, e fazer uma breve afirmação, para a gente ter um pouquinho mais de tempo em relação à apresentação sobre o Recanto dos Avós. Está em Salmo, então, como eu disse, 71, do 6 ao 9, que diz assim: Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tirastes. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Meus queridos, esse verso 9 em particular, que fala sobre aqui o pedido do salmista, né, a súplica de um ancião, pedindo ao Senhor que não o desampare quando chegar a velhice. E ele está afirmando a sua confiança, a sua gratidão a Deus por sustentá-lo desde o ventre materno, durante toda a sua vida,
e agora ele percebe, sim, já velho, suas forças faltando, né? Ele está percebendo, está suplicando a Deus para não rejeitá-lo nesse tempo da velhice, nesse tempo que está faltando forças, e suplica também para que não o desampare. E assim eu tenho percebido não apenas a questão do idoso no Recanto dos Avós, mas o idoso, de uma maneira geral, na sociedade mundial, em particular na nossa sociedade, que não ampara, não valoriza e não cuida como deveria dos idosos. E dentro da nossa realidade batista, aqui do estado de São Paulo, nós temos uma entidade que é o Recanto dos Avós, que é um nome fantasia, né? O nome razão social é Ação Social de Fé Batista, a qual tem recebido, tem amparado e tem sido os braços de Deus para amparar, né? Aqui o salmista diz: não me desampares quando me faltarem as forças. E nós temos como entidade do povo batista do estado, junto com irmãos, amigos, pastores, igrejas, algumas poucas empresas, mas nós temos sido aqui o amparo de Deus na vida desses poucos idosos. É claro que nós não vamos conseguir amparar todos os idosos que estão mundo afora, desamparados, e muitos até ao nosso lado, desamparados, nessa mesma situação de já velho, fraco, sem forças, né? Mas o que nós pudermos, nós vamos amparar. Todos quanto pudermos, nós vamos amparar. E a apresentação que quero fazer, queridos, ela é motivada primeiramente pelo Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, que entendo que foi quem me chamou para esta obra, que devo afirmar que não é minha. Quando o Recanto foi fundado, eu tinha 9 anos de idade, né? O Recanto completa 54 anos agora. Eu tinha 9 anos quando foi fundado, portanto, é uma obra na qual eu me engajei, levado certamente pelo Espírito Santo, que colocou no meu coração trabalhar, lutar por esta causa e também individualmente servir como um amparo de Deus na vida dos idosos. E assim tem sido a parceria, né, com igrejas, pastores, né? E o segundo motivo que eu me apego agora também é na questão de um dos princípios batistas, que é a cooperação. Então, nós fazemos muitas coisas individualmente, como pessoa física, como pastor, como servo de Deus, como igreja do Senhor, mas como igrejas, né, de uma denominação aqui no estado, nós podemos fazer muitas coisas, e temos feito muitas coisas. Então, nesse sentido que eu quero fazer esta apresentação. O chamado de Deus, a motivação do Senhor e o princípio da cooperação entre as igrejas. E, nesse sentido, apresento a minha gratidão pessoal e, em nome do Recanto, em nome da diretoria, do nosso conselho administrativo, apresento gratidão às igrejas, aos pastores que têm sido parceiros nesta obra, têm nos ajudado, têm nos socorrido, têm nos abençoado, e aqui nessa tela eu estou vendo alguns. E eu sei que outros também têm orado, e o desejo no meu coração é que todos se juntem a nós, todo o povo batista do estado de São Paulo se junte a nós, para que possamos amparar muito mais, para que possamos cuidar melhor. E eu tenho dito ultimamente que eu até mudei um pouquinho a estratégia, ao invés de apenas pedir, falando das dificuldades, eu tenho pensado e falado o seguinte: nós cuidamos muito bem. Detalhe, nós cuidamos muito bem. Quem conhece a instituição sabe disso. Mas nós podemos cuidar melhor ainda com o engajamento de todos, com a ajuda de todos. Podemos cuidar melhor. E o fato que o tempo urge. Esta semana mesmo perdemos, né? O Senhor levou para si o nosso irmão Massal, que já estava lá há muitos anos. Então o tempo passa rápido e às vezes a gente pensa, depois eu ajudo, a partir de setembro, a partir de 2022, a partir de 2020, a gente vai postergando, o tempo passa, e quando a gente menos espera, muitos idosos já partiram para a eternidade,
e talvez nós pudéssemos ter cuidado melhor deles neste tempo. Então, meu apelo, desde já, é que nós cuidemos melhor, desde já. Os irmãos nos ajudem, orem e façam o que for possível, que estiver ao alcance de todos. Desde já agradeço. Bem, eu quero começar, então, apresentando o recanto para algumas informações redundantes, para outros novas. Espero não... Opa, tem que compartilhar a tela. Estão vendo minha tela? Acho que sim. Né? Sim, obrigado. Obrigado. Só falta colocar no modo apresentação. Isso. Ok, isso aí. Aqui o notebook aqui é movido a lenha, demora um pouquinho, os irmãos tenham paciência. Obrigado. Queridos, Ação Social de Fé Batista, a nossa razão social, já disse, e o Fantasia Recanto dos Avós. Infelizmente, existem outros usando esse nome Recanto dos Avós, que é nosso, é registrado, inclusive. Então, precisamos ter cuidado ao direcionar as ofertas, por favor. Bem, quero fazer um breve resumo. Como tudo começou? Começou lá em 24 de agosto de 1967, lembra? Eu falei que eu tinha 9 anos. Acho que alguns não tinham nascido ainda, né? E outros já estavam vivos, né? Sob a presidência da irmã Zita Paulina Fenley Botelho, que foi a idealizadora, e ela teve o apoio do Departamento Feminino da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Olha aí a mulherada, hein? Sempre presente, sempre valorosa, né? Então, nessa ocasião, nascia na cidade de São Paulo, aí na capital, a Associação Feminina Evangélica. E o objetivo naquela época era prestar assistência, promoção social, assistência para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos carentes. Tinha assim, um espectro muito mais amplo, não é? Em 28 de fevereiro de 73, foi alterado, então, a razão social junto aos órgãos públicos, né, para o que nós temos hoje, Ação Social de Fé Batista. Aqui em Guarulhos, falo aqui porque eu estou aqui em Guarulhos, né, está desde 16 de 4 de 97, quando adquirimos aí a Chácara Vitória da Conquista, aliás, que é uma área com 16 mil metros quadrados. Então, esse nome Recanto dos Avós é bem apropriado, né? Porque ali é um recanto muito aprazível, muito. E a partir de então passamos a abrigar exclusivamente idosos, tanto homens quanto mulheres, sem condições de permanecer junto aos seus familiares. Nosso culto inaugural aqui em Guarulhos aconteceu em 77, 11 de junho, e o pastor Humberto Viegas Fernandes foi quem celebrou esse culto inaugural. Vale destacar e registrar a nossa gratidão à irmã Dirce Karchel, muitos conheceram, né? Esposa também do nosso querido pastor Werner Karchel, inclusive professor da teológica, né? Ela foi membro fundadora lá no princípio, lá em São Paulo, junto com a irmã Zita Botelho, né? Membro fundadora, foi conselheira do Recanto também durante muitos anos, sempre, mas sempre presente. Quando eu digo nas horas boas e amargas, eu quero dizer o seguinte: ela ficou conosco, morando, residindo no Recanto até os seus últimos dias, até o último dia, aliás. Então, fica aqui nosso registro, nossa gratidão, nossa conselheira, representante do Recanto junto aí à União Feminina. Então, ela fez esse trabalho por décadas, um trabalho incansável. Os presidentes mais longevos que nós tivemos no cargo do Recanto, desde o princípio, né, desde da fundação, foram a irmã Zita, como já disse, a idealizadora, né, ela foi presidente por 16 anos, de 67 a 83. E o segundo foi o Elon Macena, o irmão Elon Macena, que presidiu por 13 anos a nossa entidade. Tivemos muitos outros, mas eu vou fazer um resumo agora, tá? A nossa diretoria atual é composta pelo
pastor Moacir Tang está aí conosco na live, né? É o nosso presidente atual. O vice-presidente é esse que vos fala, pela graça e misericórdia de Deus. Sim, pastor Tang é PIB do Brás, eu sou da PIB Bom Sucesso também, pela graça e misericórdia de Deus. Nossa primeira secretária, a irmã Leonice, que nós carinhosamente chamamos de Léo, muito atuante junto à União Feminina, missionário do Estado de São Paulo. Ela é da PIB Jardim Fontales. Nossa segunda secretária, Antônia Belmonte, da Igreja Batista Cidade Seródio, aqui em Guarulhos. Primeiro tesoureiro, Felipe Domene, da PIB do Brás. Segundo tesoureiro, irmão Antônio Domene, que é da Igreja Batista da Liberdade. Então, essa é a nossa diretoria atual, para os quais eu peço as vossas orações e incluam também todo o conselho administrativo, que é bem mais amplo, funcionários também. Nós temos aí esse encargo de cuidar dos nossos idosos. Aqui uma foto da entrada, da fachada, da entrada do recanto, onde está hoje. Nós abrigamos atualmente 20 idosos, mas temos capacidade para 38, sendo 30 mulheres, 8 homens. Temos alas separadas, masculinas, femininas. Estão todos em suítes duplas, triplas ou quádruplas. Eu vou resumir aqui a nossa estrutura de serviço, que é muito grande. Quero destacar aqui que temos 12 suítes, temos um refeitório, uma cozinha e outras coisas naturais, como banheiro, né? Enfim, portaria. Temos 2 salas de estar, de entretenimento, né? Para os homens, para as mulheres, com TV a cabo. Temos um posto de enfermagem que funciona 24 horas por dia, depois falarei um pouquinho mais sobre isso adiante, e temos aí um pátio coberto para atividades recreativas. Desenvolvemos algumas atividades com os nossos idosos. Aqui está um resumo padrão, não que esteja acontecendo tudo isso agora, nesse tempo de pandemia, ok? Por exemplo, passeios externos não estão acontecendo, não é? A integração de visita, escolas, faculdades, igrejas também não estão acontecendo neste momento. Mas comemoração dos aniversariantes do mês, sim, nós celebramos. As festas agora estão virtuais também, né? Não estamos conseguindo, mas incentivo à leitura, cânticos, o trabalho na horta, os devocionais, isso nós estamos fazendo, tá bom? E ao final, havendo alguma dúvida, eu esclareço um pouquinho melhor. Nós incentivamos normalmente os familiares a fazer visitas periódicas, também um pouco restrito agora. Já esteve mais restrito e agora um pouco menos restrito, mas não era como antes, não está como antes. Incentivamos os idosos também, neste momento não, a levar os familiares levar os seus idosos para passear, para ir estar com eles. Isso é um procedimento padrão, mas não está acontecendo neste momento, né? Nós temos um espaço disponível para a família visitar, e agora, nesse tempo, nós criamos um espaço onde pode sim visitar o seu idoso, só não dá para ter contato físico, apenas contato visual, mas dá para visitar. Essas visitas precisam ser agendadas, não é? Tem um único dia específico, e ali naquele espaço 2 pessoas, enfim, mas mesmo com algumas restrições, é possível sim, pelo menos ver e falar com os idosos por causa da pandemia. Isso é bastante óbvio, né? Bem, nós prestamos então algumas assistências para os idosos, cumprimos rigorosamente o Estatuto do Idoso, cumprimos as exigências da vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, enfim, tudo aquilo que nos é exigido. Temos, por exemplo, aqui a verificação diária dos sinais vitais, sempre que necessário, aliás, sempre que necessário. Agora, o que é diário é controle de glicemia, controle da hipertensão arterial, da pressão arterial. Encaminhamos para atendimento hospitalar quando necessário. Temos um médico que nos atende a cada 15 dias, faz visitas regulares. Temos um veículo para levar os idosos ao pronto atendimento quando necessário. Temos um corpo de enfermagem que é composto por uma enfermeira padrão, aquela que faz faculdade, né? Temos as auxiliares de enfermagem, temos as cuidadoras, temos todo um corpo de cuidado muito intenso, muito
efetivo. Antes de passar por esse ponto, eu devo dizer aos irmãos que alguns já ouviram de mim o seguinte: quando alguém fala lá o asilo, e até alguns que não são crentes, você é diretor de um asilo? Aí eu falo, asilo não. Se parece meio chato responder desse jeito, né? Eu falo, não, asilo é depósito de idoso, lá não é depósito de idoso, não. Lá é o recanto dos avós. Não tem escada, tudo planinho, a área é grande, o idoso não está preso numa gaiola, ele pode se locomover, ele vai ouvir o canto dos pássaros todos os dias, tem uma grande área verde. Não é asilo, esquece esse negócio de asilo. Não tem cheiro de asilo, porque asilo geralmente tem um cheiro característico, os irmãos sabem, né? Cheiro de urina e outras coisas, né? Recanto não, é tudo cheirosinho, muito limpo. Quem conhece, que está aí na live, pode confirmar o que eu estou falando. Tudo muito limpo, cheirosinho, não tem nada a ver com o que a gente vê em muitos casos com muita tristeza, né? É muito diferenciado. E eu devo dizer que o nosso recanto, ele é uma entidade padrão, modelo em Guarulhos, viu? Referência em Guarulhos para a vigilância sanitária e para a prefeitura. É importante que os irmãos saibam disso. Nós temos muitas entidades que abrigam idosos, né, chamadas de asilo, mas nós somos referência. Nós somos referência também, meus queridos, no cuidado em relação à pandemia. Recentemente, uma pessoa da vigilância sanitária ligou para a Raquel e perguntou: o que é que vocês estão fazendo que não estão morrendo os idosos? Isso um pouquinho antes de ter morrido o primeiro e único até agora. Então, a nossa resposta tem sido: nós fazemos duas coisas. Nós clamamos ao Deus Altíssimo por nossa segurança e proteção, e nós tomamos todos os cuidados, todas as cautelas necessárias, não apenas exigidas pelas autoridades, mas que nós entendemos são necessárias. Então, ao passo que alguns asilos perderam quase todos os idosos, agora em 2020, nós perdemos o primeiro já agora em 2021, e ainda não temos certeza se foi pelo Covid. O óbito lá saiu como embolia pulmonar. Muito bem. Eu tirei algumas fotos recentes, e aqui a rampa de acesso para a portaria, da parte de cima para descer, é por aqui. Aqui o nosso pátio de eventos. Quando tem as nossas festas, fazemos aqui. Uma vista lateral do corredor de acesso da ala feminina e acesso ao refeitório. Ala feminina em primeiro plano, ala masculina em segundo. Aqui o pátio de eventos, administração, está indo muito rápido. E a lavanderia lá à esquerda, sem reboque ainda. Temos aqui o nosso playground, pomar, horta, que o Severino, sempre com muito prazer, muita alegria, cuidando da horta e do pomar. Esse é um idoso que está conosco também há um bom tempo. Sim, agora eu vou falar do posto de enfermagem. Aqui está, ele funciona 24 horas, bem ao lado, essa janela que os irmãos estão vendo aqui, ela comunica com a sala do médico, que é ao lado. Então, esse posto de enfermagem funciona como se fosse um hospital. Cada cama tem uma campainha, cada idoso, na noite, ou no momento que ele estiver ali deitado, descansando, ele se sentir mal, alguma coisa, ele toca a campainha, ele aperta o botãozinho lá, e tem um painel aqui na sala da enfermagem, no posto de enfermagem, onde uma enfermeira que está de plantão ali, ela vai até o idoso para atendê-lo, especialmente na parte da noite. Como disse, o posto, aqui a sala do médico, o nosso pátio de eventos e cuidados. Essa poltrona ao meio aqui, que os irmãos estão vendo, era a poltrona da irmã Dirce, ela ficava nessa poltrona. Nos seus últimos dias, ficava aqui descansando nesse pátio. E esse sofá marrom aí, que os irmãos estão vendo, é daí onde eu participo algumas vezes da nossa reunião de oração ao meio-dia. Eu estou sentado aí nessa poltrona aí, esse sofá aí, marrom. Todos os ambientes com corrimão para a segurança dos idosos, né? Olha o chão, que limpinho.
quarto dos homens, aqui o quarto dos homens, também dá para perceber tudo limpo, organizado. Sala de TV masculina, sala de TV feminina, ainda uma outra visão da sala feminina. Importante, monitoramento 24 horas. De dia pela administração, à noite pelos porteiros. Nosso café da manhã com os idosos, um refeitório, tomando ali seu cafezinho. Não pus o almoço para não estender em muitas fotos. Mas olha aqui, quando o idoso não tem condições, é servido a papinha na boca. Olha lá, que legal. Ainda o nosso café da manhã. Ainda, camisa verde aqui, o Massal, que partiu antes de ontem, né? A nossa coordenadora administrativa, irmã Raquel Marques. Temos um atendimento psicológico para os idosos. E esta foi a última foto do Massal, já bastante debilitado. Aqui a psicóloga dando um atendimento ali para ele. Foi a última foto dele. Não fizemos nenhuma outra depois. A administração. E as festas? As festas eu vou deixar rolar e vou falando. 4 festas por ano. 2020 não conseguimos fazer nenhuma. 2021 só Deus sabe. Não fizemos a do sorvete. A de junho agora não sei se faremos, dificilmente, né? As igrejas participam com coral, com barracas de alimentação. Eu creio que essa é Viliório, se não me falha, não tenho certeza. As festas beneficentes, deixa eu voltar um pouquinho, se o Cristiano estiver aí, não sei se é Viliório, me parece que sim. Essa foi uma das festas do sorvete, Festival de Inverno. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre o Festival de Inverno, nós mudamos o nome. Anteriormente era a Festa da Feijoada. E até hoje alguns perguntam, não tem mais a feijoada? Não tem almoço? Eles vão lá para almoçar, o pessoal, né? Mas tem muito lanche. Por que não fazemos mais nem almoço, nem feijoada? Simples. Nós enviávamos às igrejas os convites e pedimos um retorno para termos uma previsão de quantas refeições, quantas feijoadas nós precisaríamos confeccionar. Às vezes vinha assim 400 feijoadas, por exemplo. E nós preparávamos as 400 feijoadas. E lá no dia chegava 150 pessoas. Já aconteceu. E aí, o que se faz com as outras 250 feijoadas? Almoços, enfim. E as festas estavam causando até prejuízo. Ou pouco lucro, ou nenhum lucro. Porque as festas têm o objetivo de arrecadar fundos, né? Festa beneficente. Então, nós decidimos não mais fazer nem almoço, nem feijoada. E as barracas de lanche são as igrejas que levam, né? Que levam todo o material, tudo vendido, e a renda fica para o recanto. Ficou melhor, inclusive, bem melhor. E tem todo tipo de alimento. A pessoa não sai de lá com fome, não, só se não quiser comer. Aqui o idoso Massal ainda era um homem de oração, gostava muito de orar. Nós o chamávamos para orar sempre que tinha festas e outros eventos. Ainda aqui numa festa, foi festival de inverno, todo mundo com frio. Mais uma festa. E aqui, os irmãos me perdoem, mas está a barraca, a galera mais linda do planeta, que é lá da minha igreja. Claro, né? Eu tenho que valorizar minhas ovelhinhas, né? Nós já estamos, meus queridos, há 33, a barraquinha da tapioca, a melhor tapioca do mundo. Pode ir lá e comprovar. E aqui eu quero destacar o seguinte: 33 vezes, desde que assumi o ministério em 2011, na PIB Bom Sucesso, sem contar na outra igreja, mas já nessa igreja, 33 eventos que nós fomos assim, com esse público, às vezes maior do que isso daí, com ônibus, com um amigo nosso, que é diretor da empresa de ônibus aqui de Guarulhos, nos cede o ônibus. Então, foram 33 vezes. E sempre assim, ó, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, sempre comigo à frente. Eu tenho esse princípio de não dizer às ovelhas, vão lá e façam.
Não, dificilmente eu faço isso. Normalmente eu digo assim: vamos comigo, nós faremos juntos. Então, todas as vezes fui de ônibus com eles, algumas vezes não bem de saúde, mas fui ali junto com eles. Fui e voltei com eles para motivá-los, né? Entendendo que o líder precisa estar junto e à frente da batalha, né? 33 festas nós participamos. E aqui, não sei se os irmãos estão vendo, tem um irmão fardado aqui. Eu fiz uma parceria com meus irmãos veteranos da Força Aérea, né? Meus contemporâneos, para nos ajudar na questão da segurança. E deu muito certo, ficou muito bom. Eles vão com muita alegria, tudo velhinho, que nem eu, assim, alguns até mais. Mas eles vão com muita alegria, vestem a sua fardinha, seu uniforme e vão para lá. Uniforme de veterano, que é diferente, e vão para lá nos ajudar com a segurança. E não tivemos nenhum incidente, graças a Deus. Isso trouxe segurança e tranquilidade para os participantes. E aqui, meus queridos, juntos podemos cuidar melhor. O Recanto dos Avós precisa da sua ajuda. E desde já nós agradecemos a sua generosidade. E aí, alguns não vão entender as próximas imagens, mas depois eu explico. Aqui nós temos aqui uma carreta indo entregar, eu mesmo não estou vendo qual é o item aqui. A carreta está indo fazer uma entrega de alimento, é lá da igreja do pastor Sérgio Moreira. Olha só, uma carreta dupla. Esta carreta está vindo do Guarujá, pastor Genivaldo. Essa outra carreta aqui está vindo lá do pastor Cristiano Vila Iório. Que legal, né? E essa carreta está vindo aí da PIB do Brás, pastor Marcos Pérez. Mas que negócio maluco, né? É para chamar a atenção, já vocês vão entender o porquê. Eu vou parar um pouquinho aqui, pastor Sérgio, e volto já com os slides. Bem, como assim? Uma carreta? Pastor Sérgio Moreira mandando uma carreta? Que bom, pode mandar, viu, pastor Sérgio? Tranquilo, a gente não vai achar ruim, não. Nós vamos festejar a sua carreta lá. Se for dupla, carreta dupla, bitrem, melhor ainda. Pastor Genivaldo também, vocês todos. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar com esse negócio maluco? Carreta. Muito bem. Ali está o último slide antes das carretas. Eu espero que ninguém tenha feito careta, né? Que eu falei careta. O último slide, o Recanto precisa da sua ajuda. Então, quando nós fazemos um apelo por ajuda, e muitos respondem, e eu louvo a Deus que muitos respondem positivamente, mas a resposta, aliás, a pergunta que nós recebemos em seguida, da maioria, é a seguinte: pastor, me fala quais são as maiores necessidades do Recanto. Quando ligam no Recanto, perguntam para a Raquel, Cristiane, quais as maiores necessidades do Recanto. Obviamente, na maioria, quase 100% das vezes, os queridos estão pensando nisso que eu coloquei aí: arroz, feijão, óleo, açúcar e etc., e outros alimentos, que são importantes, e nós precisamos, e nós queremos e agradecemos se você mandar. Se não der para mandar uma carreta, manda o que for possível. Tá? Mas o porquê disso? Olha só, eu tenho dito o seguinte: meus queridos, se vocês mandarem 4 carretas cheias de alimentos, eu não posso pegar e pagar os funcionários com arroz, feijão, óleo e açúcar. Nós temos lá 31 funcionários, que com a pandemia ampliou. Mas vocês contratam gente nesse momento difícil? É sim. Precisamos afastar 6 funcionários com mais de 60 anos. E aí tem que pôr gente no lugar. Outros se afastaram por causa da Covid. O ano passado, vários. Vai no médico, febre, tá afastado. Tá afastado. Tá afastado. E quem vai fazer o serviço? Quem vai cuidar dos idosos? Não poderíamos falar, não tem ninguém por causa da Covid, tá afastado, então não tem comida, não tem gente na cozinha, por exemplo, não tem gente para fazer a limpeza, não tem motorista, o motorista afastou, auxiliar na enfermagem, foi um caos. Nós tivemos que contratar mais do que 31, chegamos a 36, 37. E aí,
não consigo dizer assim, não posso, não tem como dizer, olha, pega aqui 200 quilos de arroz e vende lá no seu bairro e fica com dinheiro. Não existe isso, né? Claro que não. Então, como nós pagamos funcionários? Com depósito em conta, lá no banco. Chega no dia, ele quer ver a sua conta lá, o dinheiro lá. Então, meus queridos, respondendo à pergunta, qual a maior necessidade do recanto hoje? É dinheiro real. Pode ser em dólar, euro, se alguém quiser contribuir, não tem problema, mas é dinheiro, irmãos. Sendo bem claro, bem objetivo com os irmãos, não é? E só de folha de pagamento nós temos 70 mil. Quando chega em dezembro, os irmãos sabem que isso praticamente dobra, não é? A luta é muito, muito, muito grande. E muitas vezes nós temos aí, infelizmente, ainda da parte de alguns, não é uma crítica, só uma observação, colegas e membros de igreja que nos procuram às vezes e dizem assim, mas a minha igreja coopera, ela envia o plano cooperativo. E eles têm na ideia que vai ter um big desconto ou vai pôr o idoso lá de graça. Então, o plano cooperativo não tem absolutamente nada a ver com o Recanto dos Avós. Não entra um centavo do que as igrejas enviam para o plano cooperativo para a igreja, mesmo porque o objetivo não é esse. Nós entendemos qual é o objetivo da nossa convenção, do plano cooperativo, enfim. Então, nós precisamos separar as coisas. O Recanto dos Avós, o Lar Batista, são entidades que não têm nada a ver com a convenção no sentido de cooperação financeira. Não tem. Tá bom? E aí, o nosso coração muitas vezes fica partido, mas dói perceber que alguém precisa internar um idoso, não consegue atingir o valor que nós cobramos, ou às vezes não consegue atingir valor nenhum, e nós gostaríamos de ajudar situações difíceis. Ontem mesmo me procurou uma pessoa que quer, é da igreja, eu esqueci agora, quer ajudar um parente que está na Bahia, numa situação difícil, e precisa vir para cá. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, como que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos fazer? Eu disse uma folha de pagamento de 70 mil. Com que os idosos contribuem, é um pouquinho mais de 50% só da folha. Só da folha, um pouquinho mais de 50%. E aí, eu vou esperar as perguntas dos irmãos. Se não entrar as perguntas que eu estou pensando aqui, eu falarei sobre as questões numéricas. Então, meus amados irmãos, eu fiz uma consulta ao pastor Vieira Rocha, que é aí para nós uma enciclopédia batista ambulante, porque eu procurei na internet, procurei no nosso próprio site da convenção, não achei muitos dados históricos em relação à ação social da nossa denominação. O que eu sei, e se algum colega souber algo diferente, por favor, pode colocar e pode informar, a nossa primeira entidade de ação social da denominação, entidade expressiva, foi o Lar Batista de Crianças, não é? E, se não me falha, completou 80 anos, ou está completando 80 anos. Olha só, nosso primeiro filho, eu estou dizendo assim, nosso primeiro filho social, né, de ação social da nossa denominação, como um todo, geral, porque tem algumas ações sociais locais, da igreja aqui, igreja ali, no interior, acolá, mas assim, geral. O primeiro foi o Lar Batista, 80 anos. O segundo foi o Recanto dos Avós, faz 54 anos agora, né? Bom, de lá para cá surgiram outros filhos, vamos dizer assim, que a CEBESP, a nossa convenção, sendo o pai, o provedor, pelo menos assim, hipoteticamente falando. Então surgiu o primeiro filho, o Recanto dos Avós. Surgiu, aliás, o Lar Batista, surgiu o primeiro filho, Lar Batista de Crianças. Surgiu o segundo filho, Recanto dos Avós. E aí, a nossa denominação, aliás, nós como pai, todas as igrejas, os pastores, como pais do recanto, pais do lar, nós cuidamos por um bom tempo bem do Lar Batista,
do Recanto, mas, ao longo do tempo, surgiram outros filhos, vamos dizer assim, outros projetos sociais. E muitos projetos locais de igrejas, que são necessários. Eu entendo que são projetos necessários. Mas nós tivemos aí a ocorrência de um ditado antigo até, né? Não se pode, para cobrir um santo, descobrir outro. Então, a minha percepção, pode estar equivocada, é que nós descobrimos um santo para cobrir outros. Ou seja, surgindo novos filhos, nós largamos o outro filho para trás. Por que eu estou dizendo isso? Poxa, pastor, é forte o que você está falando. Eu vou dar os números já já. E aí surgiu um filho que não é nosso, mas acabou sendo adotado por nós, um filho muito forte, que só se fala nele agora. Tudo é para esse filho. Impressionante como só se fala nesse filho hoje em dia, que chama-se Cristolândia. Nada contra. Eu louvo a Deus por esse trabalho, pela vida do pastor Fernando Brandão, pelos missionários que estão lá trabalhando. Deve sim acudir, mas vamos lembrar, tem um filho, nasce outro, outro. O primeiro não pode ficar passando fome porque surgiu outro. E a minha percepção é essa. Vou então dar os números. Nós temos aí cerca de 1.300 igrejas no estado. Eu fico me atrapalhando com esse número, mas mais de 1.200 é. Nós tínhamos aí 35 igrejas que contribuíam com o Recanto, mais de 1.200. Com a pandemia, passou para 40. Ainda 40 igrejas. Para mais de 1.200, é pouco. É pouco. No que diz respeito a isso, eu disse que fico com o coração partido quando um pastor, colega, algum irmão de igreja me procura, e me procuram muito, porque eu faço toda a divulgação, pedindo, pastor, conversa lá, vê se você consegue um desconto e tal. E me parte o coração, meus irmãos, por não poder atender como a pessoa gostaria e precisaria ser atendida. Então, eu tenho, meus irmãos, parafraseado o Martin Luther King em quase toda palestra, toda fala minha. Ele dizia que tinha um sonho que era de liberdade e igualdade entre as raças. Mas eu também tenho um sonho. Eu quero que os irmãos sonhem comigo, e não apenas sonhem comigo, mas nos ajudem a realizar esse sonho. Sonhar é bom, mas ficar só no sonho não resolve nada. Aí a gente fica que nem criança sonhadora, que coisas mirabolantes e às vezes impossíveis, né? Mas os irmãos me ajudem em relação a esse sonho. Qual é esse sonho, pastor? Que um dia nós não apenas não cobremos nada, nenhum centavo. Aí o pastor liga, quanto é para colocar um idoso aí? Irmão querido, nada. Traga o seu idoso. Os batistas do estado de São Paulo sustentam essa obra. As igrejas sustentam essa obra. Não é nada. Tendo vaga, você pode trazer. Ah, mas só tem 38 vagas. Que tal se nós tivéssemos 100 vagas? Nossa, pastor, você viaja, hein? Viajo não. R$100 de cada igreja, em média, nós teríamos 2 recantos a voz. R$100 em média. R$1 de cada crente batista do estado, nós teríamos também 2 recantos a voz. E aí, quando a gente dá o valor, o irmão se escandaliza. Tem alguns que ficam com raiva. Eu já ouvi de pessoas dizendo assim, eu fui lá pedir para internar um idoso da minha igreja e não foi possível, colega, hein? E tal, e aí ficou com raiva, nunca mais foi lá, mas eles cobram, vocês cobram, é caro. Gente, por favor, vamos entender os números. Olha, o Recanto tem muitas árvores, mas o dinheiro não nasce naquelas árvores. Não nasce. Ele vem dos nossos recursos. Que Deus nos abençoe de antemão com esses recursos. Vem de nós. Eu pastorei uma igreja que agora está com 80 membros. E nós contribuímos, pela misericórdia de Deus, com R$350 pela tesouraria, fora as ofertas. Então, fazendo uma analogia básica, uma igreja com 160 membros poderia contribuir com 700. Com 320 membros, com 1.400. E assim por diante. Mas é tudo muito difícil. Por quê?
Não é que os irmãos não sejam generosos, eu sei que são, mas cada um tem o seu projeto, sua visão, oferta aqui, oferta ali, mas aí entra naquele caso, cobre um santo e descobre o outro, não é? Então nós poderíamos pensar melhor essa questão todos juntos, como atender melhor o recanto, para a gente não ficar, irmãos, é muito triste o que eu vou dizer, às vezes a gente se sente como um mendigo sentado na calçada pedindo dinheiro. Quando a gente vê as situações, chegando folha de pagamento, tem que fazer isso, tem que pagar aquilo, e a gente pede, 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 pede. Muitos atendem, muitos se sensibilizam, mas que Deus nos abençoe para que mais pessoas se sensibilizem, mais pessoas nos ajudem a cuidar melhor. Como eu disse no princípio, nós cuidamos muito bem, mas com a ajuda dos irmãos das igrejas, nós podemos cuidar melhor ainda. Bom, já estou finalizando, pastor Sérgio. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo, pastor. Essas mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, agora o Telegram, nos provam que temos tempo sim. Às vezes, debates de horas por assuntos irrelevantes para o reino de Deus. Temos tempo. Não temos dinheiro. Temos sim. Eu não tenho saúde. Tem sim. Tem sim. Desculpem a força da minha colocação aqui. Tem sim. Vou dizer para os irmãos o seguinte. Em 2000, eu coopero com o Recanto, esse ano completa 20 anos. Na diretoria e conselho estou há cerca de 8 anos, 9. Na diretoria como vice, acho que 3, 4 anos. Quando faleceu o Josezito, o pastor Tang assumiu a presidência e eu fui eleito vice. Mas no conselho uns 8, 9 e cooperando aí uns 20. Uns 20, não, 20, né? 2001 para cá, 20 anos. Bom, 2017, dia 19 de maio, eu passei pela primeira cirurgia cardíaca. Eu precisaria de 3 meses de descanso, mas no mês seguinte, o Festival de Inverno, eu estava lá no Recanto. Ok. 2018, eu precisei tirar um dente incluso dentro do osso do maxilar, em setembro de 2018. E naquele dia, o pastor Tang ia dar uma palavra lá aniversário do Recanto, 2018. O pastor Tang não pôde ir. Eu tinha 8 pontos na boca, 8. Não podia tomar sol. Um sol tremendo, setembro de 2018. Fiz a cirurgia lá no Dante Pazanese, porque eu tenho problema no coração, não podia fazer em consultório dentário, fiz lá, 8 pontos na boca. O pastor Tang não pôde ir, tinha uma viagem, se não me falha. E lá fui eu e falei, com 8 pontos na boca. Na véspera, tirei os pontos bem depois. E fui, Deus deu graça, eu falei, não morri, eu estou aqui, meus irmãos. Em 2019, espera aí que vem mais, eu fiz a segunda cirurgia cardíaca, dia 4 de junho de 2019. No último sábado, foi dia 20 e qualquer coisa, Festival de Inverno no Recanto. Eu estava lá? Estava. Menos de um mês depois da cirurgia, da segunda cirurgia no coração. Lá estava eu, firme e forte. Em outubro agora, passei por uma cirurgia no pé que até agora eu não estou andando bem. Pé e tendão, a perna, até agora não estou bem. E precisamos estar lá pessoalmente numa assembleia para eleição. E eu estou vendo aqui o Antônio Domene, nosso presidente da Ordem dos Diáconos, e também segundo tesoureiro, não sei se o pastor Tang está aí. Mas eu fui, meus irmãos, veio um povo aqui da minha igreja, os irmãos me carregaram, desceram a escada aqui, o pastor Tang está aí. Desceram a escada, 5 homens para me descer na escada, eu sou pesado, com cadeira de roda e tudo, e eu fui lá e participei dessa eleição de cadeira de roda. Está aí o pastor Tang e o Domene. E por que a gente fala que não pode, não consegue, não tem tempo, não tem saúde? Não sei. Cada um sabe dos seus problemas. Eu estou falando de mim. Como que é a minha pegada? É isso. Nós podemos sim, se a gente se unir em prol desse objetivo, que eu estou dizendo o seguinte, desde o princípio, esse trabalho não é meu.
Outro dia, a irmã de uma membro aqui da igreja, ela colocou no Facebook: vamos apoiar o trabalho, esta obra da PIB Bom Sucesso. E eu retruquei, falei: não, essa obra não é da PIB Bom Sucesso. Nós estamos em evidência, tudo bem, pelo trabalho que a gente executa, mas não é nossa. A obra é de Deus e é do povo batista do estado de São Paulo. Não é minha, não é do pastor Tang, e não é da PIB Bom Sucesso, não é da PIB do Brás. Essa obra é nossa, como povo batista do estado de São Paulo. E nós devemos, sim, abraçar essa obra, orar por essa obra e contribuir com esta obra. E quando a gente fala de ofertas para o recanto, aí sempre fica aquela dificuldade. E eu tenho dito: meu irmão, se sua igreja tem 100 membros, peça R$2 para cada um, dá 200. Irmãos, chegamos a um ponto que eu, particularmente, eu não tenho coragem de dar uma caixinha para alguém, um rapaz, um flanelinha, toma conta do carro, uma moedinha de R$1, eu acho uma vergonha. É muito pouco dinheiro, R$1. Eu não sou rico, mas eu dou pelo menos 2, minimamente 2. Então, se temos 100 membros, R$2 de cada um dá 200. E a gente fala que não pode, não tem, tudo bem, eu entendo, eu respeito, mas eu peço que os irmãos nos ajudem a refletir sobre tudo isso. E lá estão os idosos. Nós estamos cuidando com muita dificuldade financeira. Dificuldade de falta de vontade não temos. Dificuldade de amor não temos. Dificuldade em disposição no coração de ajudar nós não temos. Nós temos dificuldade financeira. E como nós gostaríamos de que se tornasse realidade isso, não cobrar nada. Começar cobrando menos, metade, até chegar ao ponto de falar assim: não é nada, traga o seu idoso para cá que nós cuidamos. E ficamos nessa luta, meus irmãos, que luta. Eu não sei se falei mais do que devia, mas é o que estava no meu coração. E eu tenho vocês como meus parceiros, meus irmãos, meus amigos. E eu vou falar com quem? Eu vou reunir os presbiterianos para falar? Os assembleianos? Os espíritas, os católicos? Não. Eu vou falar com vocês, eu conto com vocês, são meus irmãos, são meus colegas e parceiros, sejamos parceiros nessa obra. A obra não é minha. Daqui a pouco eu passo, eu morro e a obra fica lá. Amém? E Deus abençoe. Obrigado, pastor Sérgio. Eu fico agora à disposição para as perguntas. Obrigado. Ok. Obrigado a todos. Obrigado, Hélio. Obrigado pela apresentação e pelo coração que você coloca na obra do Senhor. Amém. Pastor Sérgio, se eu puder falar... Só um minuto, pastor João. Porque eu não pude escrever aí o sim. Só um minutinho, meu mestre. Há uma pergunta aqui feita pelo Cleverson. O Recanto dos Avós tem parceria com prefeituras ou só depende das ofertas e ajuda das igrejas? Hoje somos quase 1.400 igrejas em nosso estado. Destas, quantas contribuem com o Recanto dos Avós? Sim, eu já tinha falado anteriormente, acho que ele colocou a pergunta antes de eu falar, né? Hoje, em média, Tem 40. alguma coisa, mãe? Em média, 40. Nós não temos parcerias com órgãos públicos, né? Prefeitura, Estado, União. Por quê? Porque nós não somos filantrópicos. Não é uma obra de filantropia, diferente do Lar Batista, que não cobra nem um tostão das crianças que lá estão, não é verdade? Então, nós não temos algumas certificações de entidade filantrópica. Por que cobra? E por que cobra? Aí vem a pergunta, né? Para as crianças, né? Cobra? Por que cobra? Por que não para de cobrar, então? Tá bom. Então, vamos imaginar que a gente faça uma parceria com a Prefeitura de Guarulhos. Até que saia essa documentação. Primeiro tem que ser filantrópico. Parar de cobrar. Não cobra. Aí até sair a documentação e entrar dinheiro, quanto tempo os irmãos pensam que leva? Enquanto isso, quem sustenta? Se já não sustenta direito agora, como que nós ficaremos aí um tempo esperando a parceria do governo, que só Deus sabe se vai ser aprovada, como é que vai ser isso? Eu sou ainda, né? Membro fundador de uma ONG que cuida de crianças aqui em Guarulhos, isso há um tempo. Esta ONG fez parceria com a prefeitura, porque não cobra das crianças também.
Mas quando mudou a gestão Almeida para Guti, eles ficaram meses sem receber nada. Foi uma situação de penúria, meses. E agora, eu vou colocar os nossos idosos numa situação dessa? Difícil, né? Difícil, muito difícil. Acho que respondi, né? Teve mais alguma Ok. pergunta? O Tércio, ele faz uma pergunta e que também é interesse meu. Você tem Sim. alguma apresentação institucional do Recanto que possa compartilhar? Para que nós possamos divulgar nas igrejas, nas associações, tá? Se tiver, depois coloca no nosso grupo da Ordem dos Pastores, por gentileza, tá? Agora sim, meu mestre, pastor João. Sérgio, eu Sim, quero dizer mestre. o seguinte: o Di Biase é o cara, viu? Não, não. É o homem certo para o lugar certo. Não porque ele disse aí que é velhinho, mas é porque é um homem de Deus e orientado para esta obra aí que eu sei que é um desafio. E eu estou querendo dizer que eu participei, eu estava começando o meu ministério e eu participei do culto de inauguração da Ação Batista. E eu tenho 55 anos de ministério e Glória a Deus. o Recanto tem 54. Não é isso? Porque eu estava no Mas meu esse, início. E eu fui, era ali no Paraíso, Vila Mariana, começou por ali, né? E eu lá estive e uma emoção muito grande ouvir este relatório, esses dados que o irmão está dando para todos nós, é realmente edificante. E que quando a obra é de Deus, ela vai em frente. E eu queria fazer uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte: qual a importância dos irmãos terem, naquele período, o pastor Werner e a irmã Dirce, o que isto significou para o Recanto e o que isto significou em termos de apoio para as igrejas? Se o irmão puder dizer alguma coisa sobre isso. sem dúvida alguma. A participação deles, pastor Werner e a esposa, a irmã Dirce, eu uso como referencial o seguinte: quando alguém pergunta sobre o Recanto, eu vou visitar, eu quero conhecer para saber se é bom, não é, se é pastor, se é um crente, assim, às vezes mais maduro, mais antigo na denominação, eu falo: olha, eu vou te dar uma referência. Esteve conosco o pastor Werner Karchel e a irmã Dirce Karchel até o seu último dia. E ela poderia morar nos Estados Unidos com a filha, com a Eula, que queria levá-la para lá. A irmã Dirce não quis, ela quis Não quis. permanecer no Recanto até o seu último dia ali. Então, o apego, o amor que esse casal tinha pelo Recanto foi algo maravilhoso, algo vindo de Deus. A ajuda que eles conseguiram, angariaram, né, para o Recanto de igrejas, pastores, pessoas, doações próprias deles, do patrimônio pessoal da família, doação patrimonial deles para o Recanto, foi algo extraordinário, um exemplo extraordinário. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? E esse casal fez, e fez muito. Eu louvo a Deus, pastor João, pela vida desse casal, louvo a Deus pela sua vida que esteve ali, conhece muito, muito da história, a história viva entre nós. Muito obrigado aí pela oportunidade. E Obrigado, obrigado. eu que Mas sobre a irmã Dirce, eu acho que é para ela uma recompensa, porque foi a mulher que, como com Dona Zita Botelho, se entregou muito para que essa obra se iniciasse. E isso me faz lembrar a Dona Dirce, com todo o seu vigor, ainda bem mais jovem, não é?
mas com todo o seu vigor, participando daquele culto de inauguração. Obrigado, pastor Bias. Eu que agradeço. Pastor Sérgio, se você me permite, eu gostaria de dar uma palavra, dar oportunidade ao pastor Adilson, ele está aí? Na verdade, eu ia fazer isso agora, você leu meu pensamento. Né? Eu Olha, queria chamar o nosso executivo, né, que está sempre nos abençoando, e ele vai dar duas palavras, uma em nome da convenção como executivo e outra em nome da ordem do Brasil. À vontade, Adilson. Bom dia, Serginho, bom dia, Hélio, bom dia, Juraci, os colegas aí, os pastores. Bom dia, João Martins, que também é da nossa diretoria da UPBB Nacional. Bom rever a história, né? Bom a gente ver gente que lá no passado, né, Serginho, se doou e se sacrificou realmente para que hoje a gente tivesse estruturas aí. Essas histórias, elas sempre se replicam. Eu só vou justificar uma situação e falar rapidamente a respeito do recanto, né? Eu estou participando da reunião do Conselho da CBB, representando lá a nossa Convenção do Estado, juntamente com o pastor Genilson, Conselho Geral da Convenção. São 2 dias de reunião, hoje e amanhã, e também representando a Ordem do Brasil lá, junto com Daniel Ventura. Mas o Hélio me solicitou um momento de participação e eu quero apenas dizer assim, o recanto hoje, o recanto tem uma história bonita, mas qualquer estrutura hoje para se manter, e estruturas que são mantidas por doações, realmente passam por muitas dificuldades. A gente tem vários exemplos aí, o recanto ele tem esse perfil também, e o Hélio nos procurou há algum tempo atrás, algo recente, né, para compartilhar essas dificuldades. Nós fizemos uma reunião juntamente com o pastor Genilson, e ele trouxe toda a liderança do recanto, e nós elaboramos ali na própria reunião um plano de ajuda, de complementação do recanto. Não sei se o Hélio já falou aqui, mas se eu for repetitivo, é só para talvez fixar melhor. Não, eu não falei ainda não. Ok, então é o plano Recanto 300, onde nós estratificamos o desafio, Sérgio, para conseguir, no universo de 1.300 igrejas, congregações também podem participar, mas vamos pensar em 1.300 igrejas, se nós conseguíssemos 300 igrejas doando 100 igrejas R$200, 100 igrejas a R$100 e 100 igrejas a R$50. E entendemos que, mesmo com tanta dificuldade financeira do nosso tempo, é um valor que nós temos várias igrejas assim, acima até de 300 que poderiam assumir um compromisso mensal permanente, adequação de orçamento, oferta, recanto dos avós. Não preciso falar da importância, da validade, da assistência social, do amor e mesmo da questão bíblica, né, Hélio? Mesmo Sim. da questão bíblica de cuidar dos idosos. Paulo vai dizer que é primeiramente dos crentes. Se algum crente tem algum idoso, ele deve cuidar. É um mau testemunho se ele abandona. Mas a gente sabe que existem casos e casos de irmãos nossos que realmente não tem ninguém para acolher. E o recanto está aí como uma ferramenta bíblica, uma ferramenta abençoada. Então, se nós tivéssemos essa visão dos batistas de São Paulo, pastores principalmente, porque os pastores lideram as igrejas, R$200, 100 igrejas. A pergunta para você, Sérgio, quero que você responda. Será que a gente consegue 100 igrejas em São Paulo assumindo um compromisso de R$200 para o recanto dos avós? Responda, Sérgio. Conseguimos. Aliás, agora 199, porque a minha vai ser uma delas. Aleluia, aleluia. Porque é importante, né, o Sérgio, que é nosso líder, referendar essa situação. O Juraci também está aí, porque a gente acha que é factível, a gente acha que é possível. 100 igrejas com R$100, da mesma forma, se a gente concorda que com 200, com 100 também, e 100 igrejas com R$50. Esse seria um recurso mensal, que seria uma complementação da despesa. O Hélio tem uma equipe grande, precisa estar lá 24 horas por dia, é CLT,
tem toda a questão de alimentação, questão de remédios, tem que ter médico acompanhando, tem que ter enfermeiro. Gente, é um trabalho difícil nesse tempo. E o Hélio e o Tang são os nossos heróis nesse tempo ali no Recanto, juntamente com a equipe que eles lideram. Então, se nós tivermos esta ação, né, que tem todo o apoio da nossa convenção, a gente vai realmente cuidar um pouquinho, ajudar a cuidar dos idosos. Ele tem situações urgentes, emergenciais agora, para o dia 20, nesse tempo. Então, independente se a pessoa vai assumir um compromisso, e o Hélio vai dizer aí como é que você pode fazer o contato com ele e falar, olha, a minha igreja, como o Sérgio fez, R$200, a minha R$100, a minha R$50. Mas se você tiver condições financeiras para dar uma oferta já, vai ajudá-lo agora na próxima semana, não é isso, Hélio? Isso mesmo. Então, independente do compromisso que deve ser sistemático, a gente usa o termo, que é um termo agora do mercado, né, recorrente, uma despesa recorrente. Mas se você tiver condições, dê uma oferta para o lar agora já, para ajudá-lo nesse tempo. Eu queria finalizar, Sérgio, dizendo que nós tentamos como estrutura, no finalzinho da gestão do pastor Ramires, alguns aqui são testemunhas, eu encaminhei abrir mão de receita do CAN para compartilhar um percentual, ainda que mínimo, com o Recanto dos Avós e o Lar Batista. Levamos isso, aprovamos isso no orçamento, praticamos, salvo engano, 2 meses. Se eu estiver enganado, pelo menos 1 mês a gente enviou recurso. E o nosso jurídico, 1 mês, o Hélio está falando, o nosso jurídico, então, analisando a questão do lar e do recanto, eles poderiam perder imunidade e nós não tínhamos como fazer isso repassando recurso para um outro CNPJ. Então, dessa forma, a gente não pôde compartilhar da nossa receita de plano cooperativo com o Recanto, mas a gente dá todo o apoio que as igrejas podem fazer isso, como a gente mantém outras instituições também. Aproveito para agradecer o trabalho do Hélio, do Tang, agradeço você e o Juraci por abrirem esse espaço desse simpósio para o Recanto dos Avós, e agora fazendo o meu comercial, nesse tempo também de tanta dificuldade. Não esqueçam da oferta cooperativa da convenção, não esqueçam do nosso plano cooperativo também, do nosso sustento, as ofertas missionárias aí. Sérgio, muito obrigado, Deus te abençoe. Jura, Deus te abençoe. Hélio, Tang e os demais aí, Deus abençoe. Ô, pastor Obrigado, Sérgio, Adilson. pastor Obrigado Sérgio, me mesmo. permita, por favor, externar aqui publicamente o meu agradecimento à nossa convenção, pastor Gerilson, e muito em especial ao pastor Adilson, que está mais próximo aí, justamente pela sua posição como diretor executivo, né? Quero agradecer, sim, embora entendo a questão legal da impossibilidade de transferência de recursos, mas eu quero agradecer o apoio que nós temos recebido, um apoio muito bom, em divulgação. A revista Batista, de todas que saíram até agora, eu creio que eu não escrevi nada em umas 3 no máximo. Inclusive já tem mais 2 penduradas, né, pastor Adilson? Que tem artigo meu lá sobre o Recanto dos Avós, está para sair a qualquer momento, atrasou um pouquinho por causa da pandemia, mas quero agradecer, sim, todo o coração, em meu nome, em nome da diretoria, do Recanto, o apoio, a participação do pastor Adilson. Sempre que peço, ele está disposto a falar, ajudar. Essa campanha que nos surpreendeu, quando chegamos lá para pedir, ele já estava com a campanha pronta, e nós fomos e falamos para ele o seguinte: não viemos pedir dinheiro, que a gente entende a situação, mas precisamos de apoio. E o apoio já estava pronto, o apoio tem sido dado. Então, quero agradecer do fundo do meu coração, pastor Adilson, parceiro, irmão, amigo, que Deus continue abençoando sua vida, o pastor Genilson também, o Chico, Harumi, todo esse pessoal que tem nos ajudado, muito obrigado, Deus abençoe. Hélio, esse gesto você entende, né? Opa! 45 graus. Isso. Isso aí. Muito bem. Hélio, não tem mais nenhuma pergunta aqui no momento, tá? Para quem os dados do Recanto dos Avós está aí no chat, se você quiser
Eu queria desafiar você ainda hoje, você que está aqui na nossa sala do Zoom, nosso simpósio, quero desafiar você ainda hoje, levantar uma oferta, tá? Como já foi colocado, há uma urgência, uma emergência para o dia 20, é isso, Hélio? Sim. Para o dia 20, então, se você puder, faça isso. Tá? Tem, além do Pix, você pode fazer Banco Itaú, Banco do Brasil e Banco Bradesco. Tá? E tem a vaquinha online, né? Vacami 105 1053 054. Isso. Muito bem. Irmãos, nós estamos chegando ao final. Antes da palavra final do Hélio, eu queria dar a palavra ao pastor... Some muito som, Gabriel. Não, ainda tem dúvida na minha frente. Por gentileza, feche os microfones, meus amados. Queria dar a palavra, antes do Hélio encerrar com a palavra final, queria dar a palavra ao pastor Enoque, que vai falar pela Junta de Missões Nacionais e falar do trabalho que tem sido, que está sendo realizado lá em Aparecida do Norte. Enoque? Opa, bom dia, irmãos, bom dia a diretoria aí da Ordem, pastor Adilson, todos os irmãos parabenizarem o pastor Hélio pela apresentação contundente. A gente precisa conversar sobre algumas coisas para o irmão também se inteirar de alguns aspectos da nossa missão Cristolândia. Não é bem assim como os irmãos pensam, mas isso fica para um outro momento. Eu quero agradecer aos batistas, às igrejas do estado de São Paulo, que contribuíram conosco na ação de cestas básicas para a cidade de Aparecida. No começo da campanha, a Junta de Missões Nacionais enviou 1.000 cestas básicas para a cidade de Aparecida, e juntamente com a associação, a Baicolesp, que é a associação que compreende lá o Vale do Paraíba, ou parte dele, nós fizemos a ação de distribuição de cestas lá em Aparecida. A associação da Baixada também, da região sul, né, da Baixada Santista ali, pastor Rafael, da PIB de Ilhabela, né, mobilizou ali a associação. Os irmãos também distribuíram cestas básicas lá. Também a Associação Sul do Estado de São Paulo, né? A Sudocap, pastor Igor, juntamente com os pastores ali da Sudocap, fizeram também distribuições de cestas básicas em Aparecida. A Convenção Batista do Estado, juntamente, se não me engano, com os irmãos aí do Clube de Motociclistas, né? Os abençoados, fizeram, no total, pastor Sérgio, foram distribuídos mais de 2.000 cestas até agora. Inclusive, ainda as ações continuam, né? Ali na cidade de Aparecida. E, aliás, dia 24, agora 24 próximo, a Junta de Missões Nacionais, juntamente com a Baicolesp e o pastor Edno, nós estaremos fazendo uma ação evangelística num bairro ali em Aparecida, onde vamos plantar uma igreja, mais uma igreja, ali na cidade de Aparecida. Bem, então, é muito importante que os irmãos continuem, né, abençoando esse projeto ali em Aparecida, pastor Edno, e aí fortalecendo ali a igreja, a PIB em Aparecida. Eu quero também deixar, pastor Sérgio, uma palavra aos irmãos. Durante toda essa semana, nós estamos tendo um trabalho de imersão, a Igreja Multiplicadora. Vários pastores têm participado. Este congresso de Igreja Multiplicadora, essa imersão, ela é aberta nos canais da Junta de Missões Nacionais. Você pode acessar pelos canais do YouTube, do Facebook, né, e participar todos os dias durante essa semana, a partir das 22 horas, né, você pode participar. E eu quero agradecer imensamente a Ordem que tem aí nos dado aí esse apoio todo, a nossa junta, para a gente poder seguir aí abençoando e chegando em todos os lugares aqui do nosso estado de São Paulo. Há pouco, o pastor Milton Monte, nosso gerente, estava conosco, ele precisou sair, deixou um abraço ao pastor Sérgio, toda a diretoria, aos irmãos, e aí estamos juntos para podermos caminhar juntos no estado de São Paulo, abençoar o Recanto dos Avós, abençoar o Lar Batista, abençoar todos os filhos da nossa denominação, não só aqui em São Paulo, mas por todo o Brasil. Um grande abraço aos irmãos e estou à disposição
para servir as igrejas do nosso estado e a nossa ordem, pastor Sérgio. Muito obrigado. Obrigado. Pastor Hélio, palavra final, e na sequência eu vou pedir a um rapazinho que estava na organização para estar orando e encerrando nosso encontro hoje. Antes da oração do pastor João Martins, a nossa foto bonita. Só palavra final, Hélio, a foto e o pastor João Martins. Ok, quero agradecer mais uma vez, pastor Sérgio, pela oportunidade, aos irmãos, amigos que estiveram conosco aí. Muito obrigado, que Deus continue abençoando todos vocês, usando nossas vidas para abençoar outras vidas, como tem sido até aqui. Pastor Sérgio, pode dar uma palavra? Pastor, nosso tempo está bem reduzido. Se eu for breve, tudo bem. Pastor Sérgio? Eu estou em trânsito, então o som aqui falha muito. Mas como pastor Hélio, eu sei o que ele falou por telepatia, nem tudo ouvi, porque eu estou em trânsito, estou dentro do carro, então muitas vezes o som some. Eu quero agradecer ao pastor Hélio, que tem sido o nosso garoto propaganda, tem trabalhado muito forte com a sua igreja, e ele tem sido realmente valoroso com o nosso recanto lá. Quero agradecer aos dos pastores dessa oportunidade e realmente fazer aquele apelo que o pastor Hélio fez. Que realmente todos aqueles que podem, estão ouvindo e colaboram. Esse fim de semana, minha esposa pegou o zap dela e mandou uma link para todos os parentes e para tudo. E foi um retorno muito gostoso. Quer dizer, um simples gesto, pedindo ajuda, você pedindo, quem ouve e conhece o recanto acaba ajudando. Então, realmente, eu tenho certeza que nós vamos ter esse apoio. Muita gente. Continuo agradecendo ao pastor Hélio, agradecendo aos pastores e realmente, Deus está na frente. Quando Deus está na frente, nada nos impede. Deus nos abençoe a todos. Amém. Irmão, infelizmente nosso tempo está muito curto. Nós vamos encerrar, senão nós vamos... Pastor Hélio, por gentileza. Pastor Geraldo, não vai ser possível. Obrigado, só isso. Obrigado. Então, tá bom. Vamos tirar a foto e vamos orar. Nosso tempo, infelizmente, está muito curto. Pastor Jura? Olá, pessoal. Vamos lá, todo mundo saindo aí bonito. Todo mundo sorrindo, por gentileza. Abre a sua câmera, Jura. Você não abriu sua webcam? Eu, principalmente, não abri o meu webcam. Olha que beleza. Vamos lá, agora todo mundo lindo, hein? Aí. Ok? Serão 2 fotos, hein? Ok? A primeira. Vamos salvar aqui a nossa foto. E vamos para a segunda. Todo mundo na segunda com a câmera aberta, que legal. Muito bom. Muito bem. Pastor... Tá chegando. Tá chegando? Isso, chegou. Chegou. Pastor João Martins, nos eleve a Deus em oração, assim, encerrando. Quero agradecer a presença de todos. E daqui a pouco nós temos a sala de oração. Tá? Então, agradeço a todos. Valdomiro Júnior, Zé Lopes, bom revê-los aqui. Deus abençoe a todos. Pastor João Martins? Pai, eu te agradeço por este momento tão significativo para o povo batista do nosso estado. Te agradeço pela vida do pastor Hélio, pelo ministério que ele realiza ali com a sua igreja e com o nosso recanto. Fortalece a cada dia o teu servo e que esta obra continue sendo bênção para o povo batista de São Paulo. E pedimos a Deus que a sua palavra e a palavra que saiu do seu coração possa ter motivado, alcançado o coração dos nossos colegas pastores e a repercussão
desta palavra alcance também o coração do povo, das nossas igrejas, e que haja abertura para participar, para se envolver, não só orando, mas também contribuindo, para que essa obra tenha continuidade e continue com este sucesso que tem tido até aqui. Abençoa-nos, obrigado por esta oportunidade, é a oração que em nome de Jesus eu faço. Amém e amém.